Quando Deus nos dá uma missão, Ele nos ajuda a vencer. Parte 1. Disse-me o rei: que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em sua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. A missão que Deus colocou no coração de Neemias, a real situação que se encontrava Jerusalém, a grande miséria da cidade, onde seus muros estavam caídos, e as suas portas queimadas, isso comoveu o coração de Neemias. A atitude de Neemias foi a de primeiro buscar o Deus dos céus, com orações, lamentos, súplicas e jejum, para que ele, Neemias, achasse graça perante os olhos do rei, para que deixasse ele ir até a cidade de Jerusalém para reedificá-la. Neemias reconheceu que a causa de toda essa tragédia foi dos filhos de Israel terem pecado contra Deus, e passou a orar, confessando os seus pecados e os pecados dos filhos de Israel, reconhecendo que tudo o que estava acontecendo, a causa disso foi o procedimento corrupto dos filhos de Israel, por não terem guardado os mandamentos e os estatutos, nem os juízos que Deus deu a Moisés, e o castigo de Deus foi de espalhar os filhos de Israel por entre os outros povos. Isso nos traz para a nossa realidade, a qual estamos passando em nossa nação. A nossa nação sabia que muitas nações passavam por perseguições, por injustiças e até morte daqueles que fossem contra o governo, ou mesmo os servos de Deus. A fama da nossa nação perante as demais nações é péssima, devido à corrupção, à injustiça, à devassidão, à idolatria e às práticas satânicas, praticadas por muitos, inclusive por pessoas que estão no poder. Deus resolveu punir a nossa nação, pelos seus pecados contra ele. Como Israel, que achava que o jugo de Deus era muito pesado, Deus fez com que o jugo das nações gentias pesasse sobre eles. Por isso foram levados cativos para a Babilônia, por 70 anos foram escravos, até poderem voltar à terra prometida. Neste retorno temos Neemias, que foi levantado por Deus, para reconstruir Jerusalém. Agora a nossa democracia está em xeque. Vivemos em um regime de exceção, onde a justiça foi cooptada, e age a favor de tolher a liberdade do povo, e aos poucos vai tentar impedir a pregação da palavra de Deus, como já está acontecendo em muitos outros países do mundo. A Igreja, os judeus, e os judeus messiânicos que vivem neste país, em uma parcela considerável, não se sensibilizaram com o sofrimento de outros povos, e as perseguições feitas por governos, que querem impedir a pregação da palavra de Deus. Alguns achavam que isso nunca chegaria até aqui. Mas, chegou. O comodismo, onde muitos ministérios optaram em serem mornos, apenas olhando para o seu próprio umbigo, pois prosperaram materialmente, e isso lhe subiu a cabeça. E isso fez que passasse a se importar apenas consigo, pouco se importando com o que está acontecendo com as igrejas nas outras nações do mundo. Alguns se aliançaram com o mundo e passaram a adotar as normativas do politicamente correto e esqueceram da autêntica palavra de Deus, mas tudo isso já era previsto. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentido coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Alguns se venderam para o mundo, pois usaram e usam dos seus ministérios para se promoverem, e se elegem a cargo público, onde alguns sucumbem ao sistema, negando até a fé. Chegou as dores do parto para nossa nação. A liberdade que antes tínhamos, aos poucos está sendo tirada. Mas, isso é lição para nossa nação, pois a Igreja dos eleitos tem que se posicionar contra a ação nefasta das trevas e do inferno. Se não faz, as trevas ganham corpo. Temos que fazer como Neemias, buscar a presença de Deus e confessar os pecados da nossa nação. Com oração, lamentos, súplicas e jejum específico, para a libertação da nossa nação. Formar uma grande corrente de unidade de oração entre todos os cristãos, e usar do poder e da autoridade, que nos foi dada por Jesus, para frustrar os planos do maligno e dos seus demônios. Lembre-se, o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário por Jesus. Temos que orar pelas autoridades constituídas, pois essas estão sob a ação de feitiços, encantamentos e magia negra, para que esses se tornem indolentes e sem força para reagir ao domínio do mal, e que venham fazer a vontade do diabo. Ore pela quebra dos encantamentos no nome de Jesus. Lembre-se, o medo não vem de Deus. Clame pelo sangue de Jesus. Nunca pense:
Isso não é comigo, eu não vou me meter nessa batalha. Se você se omitir da batalha, não pense que a batalha não chegará até você. Chegará sim. Você poderá ser um dos primeiros a sucumbir nas mãos do maligno, pois na sua covardia e na sua omissão, passou a ser cúmplice de tais tragédias. Não será as nossas virtudes, o que age em nós algum bem, mas, o que fará a diferença é o nome e o sangue de Jesus Cristo. Existe sobre toda a nossa nação uma nuvem negra, onde os demônios enviam sobre as pessoas desânimos, depressão e perca de força, para que elas não possam reagir. Nós vamos continuar nos próximos vídeos a saga de Neemias, que nos será como exemplo e estratégia, para que possamos usar em benefício da nossa nação. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.